Abençoe a todos. Eu já convido aqui o presbítero Rafael, que estará nos conduzindo na palavra do Senhor. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, amém. Eu convido a amada igreja para abrir a palavra de Deus no Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, nós vamos ler os versículos de 1 até o 4. Mesmo assentados como estão, mas com toda a reverência, a palavra revelada do Senhor, vamos ler o que diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que foi lida e agora será exposta. Que o Senhor nos abençoe neste momento, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do que o Senhor revelou para nós. Deus, obrigado pela vida de cada um de nós e que hoje, Deus, haja edificação por meio da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, esse Salmo 126 que nós acabamos de ler, ele foi escrito depois do cativeiro na Babilônia. Depois do cativeiro. O povo de Judá, que é o povo de Deus, que é o nosso povo, pela fé, o nosso povo, ele por muitas vezes desobedeceu ao Senhor. Desobedecia ao Senhor e o Senhor mandava profetas, mandava reis piedosos, alguns reis piedosos que reformaram parcialmente o culto a Deus, mas mesmo assim, mesmo com as exortações dos profetas, do Senhor, o povo sempre voltava a pecar de novo, a errar de novo, a desobedecer de novo. Então, o Senhor permitiu que os babilônicos fossem até Jerusalém, destruíssem a cidade, derrubassem os muros, destruíssem o templo, aquele grandioso templo que Salomão havia construído. Os babilônicos foram lá e destruíram os edifícios, as casas, deixaram a cidade de Jerusalém arrasada, devastada, destruída, como juízo do Senhor pela desobediência do povo. E mais do que isso, os babilônicos pegaram o povo e levaram cativos para a Babilônia. Levaram o povo e levaram eles para a Babilônia para ficarem lá 70 anos cativos. Eles ficaram 70 anos de cativeiro na Babilônia, uma terra estranha, uma terra desconhecida, não era a terra deles, não era a casa deles, era a Babilônia, outro povo, outra língua, outra cultura para eles. Então, Deus permitiu que eles fossem, até que Deus, na sua misericórdia, levantou um rei persa chamado Ciro, que baixou um decreto autorizando o povo de Deus a voltar para a sua terra, 70 anos depois de um longo cativeiro, depois de um longo período longe da sua terra. 70 anos depois, o Senhor permitiu que eles voltassem e usou esse rei, Ciro, rei da Pérsia, para emitir um decreto autorizando o povo a voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade, o templo de Jerusalém. É nesse contexto de retorno, o povo voltando
para Jerusalém, voltando para Judá. É nesse contexto de gratidão a Deus por essa libertação que o salmista escreveu esse salmo que nós lemos. Por isso ele começa: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, porque eles haviam ficado 70 anos longe da sua terra natal. É a partir desse texto que nós lemos que eu gostaria de estar pregando esta noite sobre o seguinte tema: restauração, necessidade da igreja, obra do Senhor. Restauração, necessidade da igreja, obra do Senhor. O salmo se inicia, meus irmãos, dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então eu gostaria de dizer aos irmãos, em primeiro lugar, que a restauração quem faz é Deus. É Deus que restaura. Não foi o povo de Judá que se restaurou, não foi o rei Ciro e o seu decreto, não foi o acaso, mas foi o Senhor dos exércitos que restaurou a sorte deles. Nós vivemos hoje em um contexto que nós precisamos de restauração. A igreja precisa de um reavivamento, de conversões, de arrependimento, de choro na presença do Senhor, de busca pela presença de Deus. E quem é que vai fazer isso? É o Senhor. Por isso que o salmista está dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quem restaura aqui é Deus. Foi Ele que restaurou. Somente Deus é capaz de realizar a restauração. No Salmo 80, o salmista pede a Deus: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Então é uma obra de Deus. É Deus quem faz o avivamento na sua igreja. É Deus que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para morrer por nós. É Deus que derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. É Deus que levantou os apóstolos para pregarem o Evangelho no mundo. É Deus que inspirou os apóstolos para escreverem a palavra de Deus e nos edificar. É uma obra de Deus. Por isso, se estamos precisando de a restauração, seja em qualquer área da nossa vida, precisamos nos voltar a Deus, porque é Ele quem vai fazer essa obra em nossas vidas. Nós não podemos nos auto-restaurar, isso é uma obra de Deus, é Deus que faz isso. A igreja precisa de uma restauração hoje, nós precisamos de uma restauração, todos nós, cada um de nós, e como igreja de Deus espalhada pelo mundo, precisamos de um renovo espiritual, como Deus já promoveu várias vezes na sua igreja, quando Ele instituiu a sua igreja derramando o Espírito Santo. Foi Deus que fez esse grande reavivamento na igreja, e Pedro pregou para as pessoas que estavam lá, e quase 3.000 pessoas foram convertidas. Isso é um grande avivamento. A reforma protestante no século XVI, o mundo jazia sobre trevas e ignorância sobre a palavra de Deus, mas Deus usou homens de oração, homens comprometidos com a palavra de Deus, homens tementes ao Senhor, e por meio deles Ele restaurou a sorte da sua igreja, restaurou o conhecimento bíblico e a sua doutrina, e purificou a pregação do Evangelho. E o mesmo Deus que fez essas coisas é o Deus que faz hoje. Deus que fez ontem, é o Deus que faz hoje, fará amanhã, é o que nós vamos ver isso. Deus faz as coisas nas nossas vidas, é Deus que nos promove essa restauração. Nós precisamos nos lembrar do poder grandioso de Deus para restaurar as nossas vidas, porque só Ele é capaz de nos restaurar. E essa restauração, meus irmãos, ela é completa. O Senhor nos restaura por completo, a nossa alma por completo, e Ele traz alegria às nossas almas, ânimo às nossas almas, renovo e refrigério para as nossas almas. Olha o que Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Ou seja, pareceu um sonho aquele livramento que eles receberam, aquela libertação de 70 anos do cativeiro, superou as expectativas. E a obra que Deus pode fazer na sua vida pode te alegrar, mesmo que você tenha passado por um longo período de grande tristeza, o Senhor vai fazer você esquecer tudo aquilo e se alegrar, porque o que está à frente é muito mais glorioso, é muito mais grandioso do que você está passando hoje. Então você vai ficar como quem sonha, por meio da restauração do Senhor. A restauração do Senhor ultrapassou as expectativas aqui do povo de Deus. E por isso eles ficaram alegres e disseram: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Essa restauração traz alegria, traz renovo. O povo passou 70 anos cativo em uma terra distante, mas a restauração do Senhor trouxe alegria, trouxe júbilo, trouxe riso, e é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Independente das lutas que nós enfrentamos hoje, que são tantas, ou dos momentos de desânimo que nós passamos, que são tantos, o Senhor pode colocar em nossa boca um riso, e em nossa alma um júbilo grandioso, como Ele fez aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que a restauração gera frutos e um testemunho visíveis na nossa vida e quem está próximo da gente também. Veja o que o salmista diz a partir do versículo 2, na segunda parte. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor, quando o Senhor restaura a nossa vida, quando o Senhor reaviva a sua igreja, quando o Senhor traz um renovo para nós, nós nos alegramos grandemente, e as pessoas que estão à nossa volta percebem também essa transformação, percebem também este renovo que o Senhor nos traz, percebem esta alegria. Veja, o povo estava na Babilônia cativo 70 anos, e agora eles foram libertos desse cativeiro, e foram felizes para a sua terra. E aí o salmista diz: entre as nações se diziam. As outras nações viam o povo feliz e dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas Deus fez por eles. A alegria estava clara, e Deus pode fazer isso nas nossas vidas, e a gente ser usado como instrumento de Deus para a vida de outras pessoas que também estão precisando desse renovo, dessa alegria, desse júbilo, por meio do testemunho que ele fez. As outras nações percebem a alegria no povo judeu depois de um longo período no cativeiro. O povo de Deus também, ao ver isso, ele próprio reconhece isso e se alegra. Ele diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. As nações viam o povo e diziam: eles estão tão felizes, eles estão com tanto júbilo, grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles, ouvindo isso, refletiam: é verdade, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Perceba que a alegria vem do Senhor, o renovo vem do Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós nos alegramos, por isso estamos alegres. Por isso que o crente, meu irmão, ele é alegre. O apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não está dando uma sugestão, ele não está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Deus é que nos traz essa alegria, e aqui o povo estava olhando para trás, o povo estava olhando para o passado, vendo as coisas que Deus fez no passado,
e se alegrando por isso. O Deus que livrou eles da Babilônia, o Deus que tirou eles de 70 anos do cativeiro. Eles olharam essas maravilhas que Deus fez e se alegravam com isso, e ficavam felizes com isso. Se você também olhar para a sua vida atrás, o que Deus fez com você no passado, o que Deus fez com você antes, você tem motivos de sobra para te alegrar. Cristo te escolheu. Antes da fundação do mundo, você foi escolhido para fazer parte do povo de Deus. Ele te salvou com o seu sangue precioso. Ele te resgatou e te livrou do domínio do pecado. Ele vai te dar uma morada na casa do Pai para sempre. Isso é motivo de alegria. Olha as coisas que o Senhor fez na sua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Tem um hino muito bonito no nosso hinário que diz o seguinte: conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantas coisas Deus já fez na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Isso é motivo de nos alegrarmos pelas coisas que Deus fez conosco no passado. Mas, meus irmãos, nosso Deus não é um Deus que agiu só no passado. Nosso Deus não é um Deus que fez maravilhas só no passado. Nosso Deus não é um Deus que ficou na história, parado na história e que não faz mais nada. Nosso Deus é um Deus que fez, que faz e que vai fazer. É um Deus que fez ontem, que fez hoje e fará amanhã. Não é um Deus só do passado, é um Deus também do presente, que age no presente, que age na nossa vida. Esse é o nosso Deus, e nós vamos ver isso no salmista. Em terceiro lugar, a restauração pode vir em qualquer situação pelo poder de Deus. Você pode estar pensando assim: a minha situação é muito difícil, a minha causa é impossível, o meu pecado que eu cometi é muito grande, para mim não tem mais jeito, não tem mais situação. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui hoje para nós que a restauração ela vem, ela pode vir em qualquer situação. Porventura, para o Senhor existe algo demasiadamente difícil? Disse o Senhor para Sara quando ela achou graça que poderia ter um filho. Deus perguntou para ela: para o Senhor existe algo difícil demais? Então o Senhor é um Deus que pode nos restaurar em qualquer situação. Observe o verso 4. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O salmista diz que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Agora ele pede: restaura. No presente, primeiro no passado, o Senhor restaurou a sorte de Sião. Agora no presente ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Isso porque quando o povo chegou em Jerusalém, depois de 70 anos do cativeiro, eles chegaram em Jerusalém e não encontraram Jerusalém da forma como antes. Jerusalém estava devastada, Jerusalém estava destruída, o templo estava sob escombros e as muralhas derrubadas. Eu não havia dito que Jerusalém tinha sido destruída? Então eles voltaram felizes do cativeiro. Quando eles chegam em Jerusalém, só vê escombros, ruínas, a cidade sob o chão, destruída. É isso que eles dizem. E quando eles olham para aquela situação, aí é que o salmista escreve: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Por isso que eu disse que Deus não é um Deus que só operou maravilhas, mas é um Deus que opera hoje também. O salmista olhou para o passado e disse: Deus fez grandes coisas em nós. Deus restaurou a sorte de Sião. E ele olha para Jerusalém nesse momento e vê ela destruída, mas ele confia em Deus e fala: restaura, Senhor. Deus, o Senhor já restaurou a nossa sorte, o Senhor já nos libertou do cativeiro, mas continue, Senhor, fazendo a obra,
complete a obra na minha vida, complete a obra na vida do meu povo e restaura essa cidade de Jerusalém. Se você olhar os livros de Esdras e Neemias, vocês vão ver as dificuldades que esse povo enfrentou para restaurar os muros, restaurar o templo. Teve muita oposição, teve muita coisa acontecendo, né? E esse povo, pela graça de Deus, conseguiu, porque o Senhor restaurou e restaura. O salmista demonstra que ele crê que Deus fez maravilhas no passado, mas pode fazer maravilhas hoje, no nosso meio, nas nossas vidas. Ele já avivou a sua igreja várias vezes no passado, e Ele pode fazer isso hoje, e Ele vai fazer, se nós clamarmos, se nós nos voltarmos a Ele, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, abandonarmos os nossos pecados e voltarmos ao Senhor, voltarmos a Jesus e nos firmar com Ele. Ele fará grandes coisas no meio de nós, encherá a nossa boca de júbilo, a nossa língua de cânticos, de ações de graças. Deus não desamparou e ainda pode operar maravilhas no nosso meio. Ele tem poder. Ore pedindo restauração. Temos que andar com Deus hoje. Temos que ser cheios do Espírito Santo hoje. Temos que falar de Jesus hoje. E não apenas celebrar as bênçãos do passado, não apenas olhar para o passado, mas olhar para hoje e clamar. Às vezes você está desanimado, pensando que o seu caso é muito difícil, que a sua situação é impossível, mas Deus age até no impossível, e Ele pode restaurar a sua vida. E não pense apenas no passado, peça a Deus no presente. Você pode dizer: Deus, o Senhor já agiu no passado, haja hoje também com o mesmo poder, porque é o mesmo Deus, e Ele pode restaurar. O salmista, ao ver Jerusalém nos escombros, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O que ele quer dizer com isso? E com isso eu vou te dizer que não há nada impossível para Deus, e a sua situação não é impossível, e Deus pode restaurar. O que ele quer dizer como as torrentes no Neguebe? O Neguebe, meus irmãos, é um lugar muito interessante em Israel. Se um dia Deus me conceder a graça de conhecer Israel, eu gostaria muito de visitar esse lugar, o Neguebe. O Neguebe é um deserto grande que fica ao sul de Israel, e ele é muito seco. A maior parte do ano é um deserto muito, muito seco, né? O deserto do Neguebe. E o deserto, vocês sabem como é seco, não desenvolve vida, não tem pouca água. Só que esse deserto tem uma coisa especial que acontece nesse lugar. Em uma determinada época do ano, no tempo das chuvas, quando chove nas montanhas, as águas vão se formando naquele lugar e vão descendo no deserto como grandes e grandes e grandes enxurradas de água, formando rios de água no meio do deserto. Um deserto conhecido pela sequidão é invadido por águas, e uma força da água impressionante. Se tiver alguém na frente, é até perigoso. Tem que até tomar cuidado, porque as águas vêm com grande força, invadindo aquele deserto. E um lugar que antes era deserto é tomado por rios e grandes rios que vêm com toda a força, inundando aquele lugar, trazendo água àquele lugar, restaurando aquele lugar, trazendo vida àquele lugar. O rio vai passando, e por onde ele vai passando, ele vai trazendo renovo, vai trazendo vida, porque onde há água, as pessoas podem plantar, as plantas podem nascer, e há renovo no deserto do Neguebe. E o salmista, olhando esse fenômeno que acontece, ele aplica para as nossas vidas. Deus, o Senhor é o Deus que restaura o deserto do Neguebe. O Senhor é o Deus que transforma um deserto seco em grandes rios que descem em enxurradas pelas montanhas. Deus, o Senhor, que fez isso, que faz isso com o deserto do Neguebe,
é o mesmo Deus que pode restaurar a minha vida, a sua vida, a vida do povo de Deus espalhada por sobre a face da terra. Às vezes a sua vida está como um deserto. Às vezes a sua vida está seca. Você pode até pensar, ontem eu era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, eu tinha interesse na palavra de Deus, eu tinha interesse em orar, eu tinha interesse em ler a palavra de Deus, eu tinha interesse na Bíblia, mas hoje eu estou como um deserto, seco, não tenho mais interesse nessas coisas, nada dessas coisas mais me agrada, eu preciso de um renovo. Mas você pode estar pensando, é muito difícil, é impossível, mas nós estamos diante de um Deus que faz brotar enxurradas de água no meio de um deserto. É esse Deus que nós estamos falando, e Ele pode transformar o deserto do seu coração em torrentes de muitas águas. Por isso nós podemos clamar hoje: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. A sua vida está seca como um deserto? Saiba que Deus é poderoso para fazer brotar torrentes de água no meio de um deserto seco lá em Israel. E é esse Deus que restaura a sua igreja, que restaura o seu povo. Não desista, volte-se para Deus e Ele, grandes coisas, Ele fará na sua vida. Talvez ontem você era alguém eloquente, cheio do Espírito Santo e intrépido, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, e talvez hoje você pode estar enfrentando uma sequidão, mas Deus, Ele age. Perceba que Deus não só agiu no passado, Ele age hoje, e o salmista, ele reconhece que Deus agiu no passado, mas reconhece que Deus age também no presente, e ele pede: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de águas, de muitas águas no Neguebe. E Ele é um Deus, meus irmãos, que age no passado, que agiu no passado, que age no presente e que agirá no futuro. É por isso que o crente tem motivo de sobra para se alegrar, porque Deus agiu no passado, Ele fez grandes coisas na sua vida. Olha, pense na sua vida, no que Deus fez. Ele te salvou, Ele te livrou do pecado, Ele te garantiu a salvação, Ele vai te receber no céu. Quer algo maior do que isso? Mais grandioso do que isso? Mas não só no passado Ele agiu, não. Ele age hoje, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode reavivar a sua igreja, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode trazer salvação para os seus familiares, Ele pode te restaurar. E também nós vivemos na esperança de que Ele agirá também no futuro. Agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. Olha os versículos 5 e 6 desse mesmo texto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Futuro. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O crente, ele vive na esperança que Deus também vai agir no futuro. É isso que esse salmo está nos ensinando. Deus agiu no passado, age no presente e vai agir no futuro. Às vezes você está enfrentando uma colheita com lágrimas, mas não se desanime, porque a palavra de Deus diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará feliz, alegre, trazendo os seus feixes. E é esse Deus, meus irmãos, que nós adoramos. É esse mesmo Deus que nós depositamos nele toda a nossa confiança. Ele agiu no passado e age hoje. Então oremos hoje por uma mudança em nossas vidas, por alegria em nossos corações, por avivamento na igreja, por mais conversões. As pessoas precisam ser despertadas, precisam de Jesus dentro da nossa família, na nossa cidade. Quantas pessoas estão perdidas? E Deus pode agir, porque Ele restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Vamos orar pedindo a esse Deus este renovo.
Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor nos livrou do pecado, o Senhor nos livrou do domínio, Deus, das trevas e do mal. O Senhor nos predestinou, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos seu povo, sua nação santa, raça eleita, o seu reino de sacerdotes. Pai querido, o Senhor fez muitas coisas, mas nós cremos também que o Senhor, que operou grandes maravilhas no passado, é o mesmo que nos ouve hoje e pode restaurar a nossa vida, como o Senhor restaura o deserto do Negueb, trazendo águas e enchentes, enxurradas de água num lugar seco. O Senhor pode também trazer, Deus, a vida, derramar o Teu Espírito Santo sobre nós para sermos cheios do Espírito Santo. Renova a nossa sorte, Pai, restaura as nossas vidas, abençoe a vida de cada um aqui presente, de cada um, Deus, que busca ao Senhor e está enfrentando um momento tão difícil na vida. O Senhor sabe de todas as coisas, mas eu peço ao Senhor que o Senhor restaura, que o Senhor, Deus, traga renovo às nossas vidas. E é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, amados, essa é a palavra de hoje. Amém, queridos, essa é a nossa oração. Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Por falar em restauração, meus queridos, como é que está na boa, com o seu relacionamento com Deus? Na boa, como é que está você e Deus? Está realmente precisando de uma restauração? E seu relacionamento com a esposa, com o esposo, como é que está? Como é que está o seu relacionamento conjugal? Precisa de uma restauração? Como é que está a sua vida no relacionamento com a igreja, com os irmãos? Como é que está na boa? Como é que está? Como é que está o seu relacionamento com o próximo, as pessoas em geral? Está bem? Está precisando de uma restauração? Então nós aprendemos nessa noite que para o Senhor não há nada impossível, e Ele quer, desejo dEle de restaurar você e eu, que essa realmente seja a nossa oração. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Vamos nos colocar em pé nesse momento, fazermos a última oração, agora a oração para a semana, e impetramos a bênção e os avisos da semana. Sim, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos mesmo de restauração. Quando nós olhamos, Pai, para a nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor, nós vemos que não está tão bom assim. Nós precisamos, ó Deus, relacionamento com o nosso cônjuge também precisa, ó Deus, de uma restauração, de um ânimo, ó Deus, de um impulsionamento do Senhor e principalmente a nossa parte responsável. Nós precisamos, ó Pai, temos sido negligentes, tem misericórdia, nos perdoa. Nosso relacionamento na igreja com os irmãos, ó Deus, nós precisamos de restauração. Restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nos restaura, Senhor. Nos capacita, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Venha, Senhor Deus, nos renovar, nos transformar. Que essa igreja possa passar por uma restauração de vida, Senhor. Que haja em nós mais alegria de Te servir, mais desejo de aprender da Tua palavra, Senhor. Mais desejo de congregar, ó Deus, entre os irmãos, mais desejo de proclamar a Tua palavra, de trazer vidas para ouvir uma palavra como essa, visitantes, nossos vizinhos, que possamos trabalhar, Senhor, que possamos arregaçar as mangas, ó Deus, e sair em campo para fazer a Tua obra, que possamos, ó Deus, desenvolver os nossos talentos, os nossos dons aqui na igreja, Senhor Deus, que o Senhor já nos deu. Levanta aqui, Senhor Deus, músicos e pregadores, ó Deus, e para isso os irmãos precisam se despertar, se posicionar, porque quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos posicionamos, o Senhor capacita. É o Senhor que capacita quando somos ousados na Tua obra. Desperta o Teu povo, Senhor. Restaura
a nossa vida, restaura o nosso coração, restaura a nossa sorte. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, uma semana de bênção, uma semana, ó Deus, de restauração em todas as áreas das nossas vidas, que possamos correr atrás dessa restauração, que possamos fazer a nossa parte, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor faz a tua, o Senhor cumpre a tua, e é da tua vontade que tenhamos um relacionamento melhor com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com o Senhor, no trabalho, é da tua vontade, mas nós precisamos fazer a nossa parte responsável, ó Deus, a parte que nos cabe, nos ajuda, coloque desejo e capacitação no nosso coração para assim fazermos. Nos dê uma semana de bênção, nos abençoe, abençoe o teu povo, abençoe as programações da igreja, os eventos, cultos, Senhor, e que os irmãos possam estar conosco juntos, para que juntos possamos, ó Deus, desenvolver a tua obra, em nome de Jesus, amém. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a consolação e a restauração do Espírito Santo da promessa esteja com todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor.